Olá, tudo bem, gente? Como vocês estão? Confesso que 15 dias sem fazer live, eu já tava com saudade desse Entre Luz. Oi, lindo, tudo bem? Deixa eu colocar aqui qual que é o nosso tema. Carlinha, tá boa, meu bem? Saudade de você. Fica aí pra gente bater um papo. Bru, quando a, quando a vida... Olá, tudo bem, Taninha? Tanto de gente querida chegando aqui. Olá! Oi! Tô colocando o Tudo título. bem, pessoal? Apareci. Deixa eu só arrumar minha luz aqui, porque ficou um pouco mais escura do que eu pensei. Pronto. Nossa, a sua tá claríssima. E Tudo bem? aí, tudo bom? Saudade de você. 15 dias. Saudade também de todos. Semana passada não pude fazer a nossa live, porque realmente estava fazendo uma grande mudança. E aí, isso nos inspirou a trazer esse tema hoje para vocês aqui. Então, vamos só esperar o pessoal chegar. Eu fiz uma chamadinha, Lu, mas acho que eu fiz muito em cima da hora também, né? Então, vamos esperar o pessoal chegar. E aí, você, como tá? Tô bem, graças a Deus. Ló, tá boa, Xeninha, sejam bem-vindas à nossa live. Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindas. A Rogéria já chegou. Não, ela já chega lacrando, a Rogéria. É, já chega com tudo. Oi! Bom, hoje nós temos algumas Luiz, tudo bom, notícias. Luiz? Boa noite. Vou vendo o pessoal aqui, vou querendo cumprimentar. Hoje nós temos algumas notícias. A primeira é que teremos atividade no final, tá? No final da live, vou dar a nossa atividade, que foi feita de novo com muito carinho. Eu espero que vocês consigam montar aí um acervo de atividades reflexivas para trabalhar com vocês e com os pacientes de vocês. E a nossa atividade de hoje é sobre mudanças, quando a vida nos convida a mudar. Esqueci o R aqui, viu, gente? Mas tudo bem, tudo tranquilo. A segunda notícia é que Quer última arrumar vez. aí, Lu? Apaga aí, escreve aí quando eu vou falando e depois eu fixo. Coloca que eu Tá. fixo. Essa é a última vez que a nossa live vai ficar gravada, porque o Entre Luz deu uma crescidinha. E a partir de semana que vem, a nossa live não fica gravada mais, porque ela vai para o nosso canal. Parabéns. Teremos canal. Lu, eu não consigo fixar. Você que tem que fixar. Eu já Ah, fixei. fixei. Já fixei. Eu fixei. Então, nós crescemos e espero que esse convite seja para vocês crescerem também. Então, nossos recados dados. Semana que vem teremos canal, vamos ter podcast, vamos ter um monte de coisa. Sim, vamos andar, tá? Essas Lucianas vão crescer. Esse bate-papo começou despretensiosamente com alguém que me ignorava na internet. Está crescendo, está ganhando vida, está ficando bacana. Ok? Ok. Gente, olha só, eu só tenho uma coisa a dizer em minha defesa, tá? Eu não sei de onde ela tirou essa ideia, mas tudo bem. Eu não te ignorava, sua feia. Eu já te seguia, tá? A gente só não tinha ainda conversado. Não vem, não. Bom, vamos lá, Então, gente. vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho das mudanças da nossa vida e quais os recursos que a gente encontrou em nós ou no mundo externo para ajudar as nossas mudanças. Então, ele vai ser um bate-papo mais íntimo. Vocês vão conhecer um pouquinho mais quem é Luciana Lopes e quem é
Luciana de Barros, ok? Quer começar, Lu? Tomara que semana que vem vocês continuem aqui com a gente depois disso, não é? Porque agora toda a verdade será revelada aqui entre nós. A Lê tá boa. Então vamos lá. Lu, conta pra gente que mudança você vem enfrentando hoje e conta pra gente se tá sendo fácil. Então, vamos lá, gente. Olha só, o que aconteceu nesses últimos meses na minha... Na verdade, assim, eu sou uma pessoa que tenho posições no meu mapa astral que indicam que eu realmente mudo de tempos em tempos, a minha vida dá um giro real, assim, né? Então, tudo aquilo que era passa a não ser mais. Então, Espera aí só um minutinho, Lu. Como que eu vejo o meu mapa astral? Vai que alguém que também quer fazer um mapa astral como eu, que sou pisciana. Como excelente astróloga, né, gata? Lógico. E quem é uma excelente astróloga? Como excelente astróloga, não é? Então, assim, para quem não sabe, eu também sou astróloga. Sim, eu sou astróloga há mais de 12 anos. Estudo astrologia com bastante dedicação. Não é a minha principal atividade, mas é uma atividade que eu realmente adoro, né? Então, para a qual eu também me dedico bastante, também estudo bastante, enfim. Então, na verdade, a ideia era fazer uma brincadeira com esse assunto, né? Mas já que a Lu puxou o gancho, então a gente fala do gancho também. Depois eu coloco aqui a minha página para vocês seguirem, que chama @mandalastral aqui no Instagram. Mas enfim, então eu sou uma pessoa que realmente, de tempos em tempos, eu passo por grandes ciclos de mudança que envolvem mesmo mudanças quase que totais, né? Então não é uma mudancinha, é uma mudança na vida inteira. E aí nos últimos meses, por conta da pandemia e tudo mais, eu descobri o empreendedorismo digital, vamos dizer assim. Então, toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento veio se aprimorando nessa direção, mas eu não tinha percebido que seria com essa intenção, né? E aí, por conta da pandemia, eu comecei a atender online e comecei a atender exclusivamente online, como muitas de nós, né? E aí eu descobri que realmente... Você não atendia online, Lu? Eu atendia, mas muito pouco, né? Eu atendia alguns pacientes que moram no exterior, atendia eventualmente pessoas que ficavam impossibilitadas, por exemplo, durante a licença maternidade, durante algum período de, como fala, de recuperação de alguma doença, alguma cirurgia, alguma coisa assim. Não era um foco do meu consultório. E aí, por conta da pandemia, aconteceu que eu me vi atendendo exclusivamente online e foi ótimo. Realmente foi muito bacana, muito interessante. E aí eu percebi que eu podia atender online de qualquer lugar. E aí, em paralelo a este processo, então, que era um processo profissional, eu acabei decidindo me mudar para o interior de São Paulo. Então, nessa última semana, eu estava ausente de todos os meus projetos e de todos os meus planos, porque eu estava fazendo uma mudança de São Paulo para Roseira, que é uma cidade no Vale do Paraíba, onde mora toda a minha família materna. Inclusive, meus pais moram num sítio aqui perto. Então, acabou que eu promovi uma mudança radical dessa vez, né? Que eu sempre... Quantos mil habitantes tem Roseira, Lu? 9.000, 10.000 por aí. É uma cidadezinha bem pequenininha, que fica na Dutra, fica no caminho do Rio de Janeiro. Muita gente conhece porque ela é muito próxima de Aparecida do Norte. E eu tenho minha família materna toda nessa região, no Vale do Paraíba. Né? Minha família começa lá em Taubaté e vai até Lorena. Então, em todas as cidadezinhas, né, do Vale. E então acabou que eu fiz essa transformação aí na minha vida, né? E por conta dessa mudança toda que eu acabei me ausentando na semana passada, enfim. Então agora estou
devidamente instalada. Estou falando com vocês diretamente de Roseira, que é uma cidadezinha bonitinha, pequenininha e com assim uma referência muito importante familiar, uma referência bastante importante. Eu tenho muitos amigos aqui, as pessoas me conhecem. Eu não conheço todo mundo porque eu fiquei muitos anos fora, né? Mas é muito interessante a gente mudar de uma cidade como São Paulo para uma cidade como Roseira, né? Então, e assim, o que eu achei mais bonito de ver é a receptividade. Então, assim, eu estou sendo muito bem recebida pelas pessoas mesmo da cidade, as pessoas que eu não conhecia, que não fazem parte da minha família, tipo o dono do supermercado, a mocinha que vende bolo, que faz entrega de bolo, então coisas assim que vão me surpreendendo bastante. Inclusive, isso vai ser um assunto que eu vou começar a falar mais sobre essas peculiaridades, né, das mudanças lá no meu perfil também. Mas voltando, então o que aconteceu é isso, né, gente? Eu acho que quando uma mudança chega, quando a gente percebe que a vida traz essa mudança pra gente, a gente não tem muita escolha, a gente tem que respeitar, né? Porque se a gente tentar lutar contra a mudança, primeiro que a gente não dá conta, né? Eu sempre imagino assim que deve ser muito mais trabalhoso você insistir em não mudar, né? Como eu não sou muito essa pessoa, eu acabo aceitando e mudo. Então é muito trabalhoso também mudar, mas eu acho que o resultado é maravilhoso, sempre. Então eu estou naquele período assim do ápice, né? Acabei de chegar aqui, vou viver um tempo aqui e ver como que vai ser. Então, ainda não sei o pós-mudança, né? Ainda estou bem nesse período de ter aceitado essa mudança. E foi Lu, muito mas bacana, está qual sendo muito recurso bacana, seu... está me surpreendendo bastante. Desculpa. Então, Qual recurso seu, recurso interno, às vezes até que tinha ficado de lado, ou mas qual foi o recurso seu que mudar não é fácil, a gente assusta. Qual recurso seu você acha que foi acionado para te ajudar, para ser um alicerce mesmo na sua mudança? O que você acha que você teve que olhar para dentro e falar assim, nossa, pega essa característica minha ou pega isso meu para me ajudar nisso? Eu sou terapeuta. Você tá diante de uma terapeuta foda. eu acho que assim, a primeira coisa que me ocorre pensando nisso é aceitar as vulnerabilidades, gente, né, Lu? Aceitar que sim, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, que sim, vai dar um trabalho. Eu tô super cansada, ainda não recuperei do meu cansaço. Eu mudei para cá na quinta. Na quinta-feira à noite, meus móveis entraram dentro da casa. Então, assim, eu tô exausta. Vai procurar uma coisa, ainda tá tudo em caixa, ainda tô arrumando as coisas. Então, quando eu penso num recurso interno que me ajuda a fazer esse processo, sim, vai dar trabalho. Sim, eu vou ter que me adaptar. Sim, eu vou ter que começar de novo. Tudo bem, né? Me falaram uma frase outro dia que eu achei muito interessante, que é assim: a situação que eu tenho agora é essa. Ou eu me divirto, ou eu sofro. E eu escolhi me divertir. Então, eu realmente tenho me divertido muito. Me divertido, que eu digo assim, de achar graça mesmo, de achar legal, achar gostoso. Antes de começar a live, eu fui comprar comida para o meu jantar na festa da paróquia, uma festa da igreja, e eu fui lá comprar comida na festa. Então, assim, uma coisa que eu nunca vi na vida, sabe?
é você se divertir com as possibilidades. Grande ponto forte de quando a gente passa por um ciclo de mudança importante. E acho que nesse momento aqui da nossa vida, todos nós estamos passando por mudanças importantes, né? Eu acho que em relação ao consultório, que é o nosso assunto base aqui no Entre Luz, principalmente porque quem não atendia online começou a atender, quem já atendia passou a atender exclusivamente online. Então, de uma maneira ou de outra, a gente precisou se adaptar em muitas coisas na nossa carreira, né? E eu acho que quando a gente aceita que sim, eu vou passar por isso e eu vou me divertir com isso, fica muito mais fácil. Faz sentido, Lu? Sim, E sim. você também já mudou muitas vezes, né, meu bem? Tá. Conta um Muito. pouquinho pra gente como que é a sua vida de mudanças, né, Lu? É, já chegou o ponto das pessoas me perguntar de onde que eu sou e eu falar que eu sou do mundo. Eu já Isso. morei em 8 cidades diferentes, sendo que eu já voltei para a mesma cidade algumas vezes, tipo assim, umas 3, 4 vezes para a mesma cidade. Então eu Uhum. devo ter mudado umas 14, 15 vezes, Lu. Uhum. Pela E minha eu história. reclamando de uma mudança. Hã? E eu reclamando de uma mudança. Não, o máximo que eu já morei numa cidade foi 6 anos. É o Hum. máximo, assim, que eu já morei na mesma cidade durante 6 anos, foi o máximo da minha história, assim, de vida, de 7, 6 anos por aí. Hoje, porque eu sou casada, meu marido ele troca de emprego sempre. Mas a mudança mais difícil na minha vida foi sair do consultório, sair do meu setting e passar para o atendimento online. Eu vou ser muito sincera com você. Eu devo ter demorado uns 3 anos para aceitar isso, entendeu? Porque eu achava que o meu set terapêutico me dava muitos recursos. Eu achava que eu fazia uma leitura corporal melhor no set terapêutico. Aí, quando eu comecei a aprender a fazer leitura corporal no online, eu falei, ufa, é possível fazer isso aqui. Quando eu falava assim, faz um desenho aí para mim, e aí eu conseguia olhar o desenho pela tela do computador e entender o desenho, eu falava, ufa, graças a Deus. A minha maior mudança, a mudança mais difícil, na minha opinião, foi desapegar do meu setting terapêutico, do meu lugar, do meu cantinho. Hoje eu não imagino mais com consultório, eu tenho uma aqui que eu vou alguns dias, mas para prestar consultoria. Eu não imagino mais eu trabalhando, eu acho que eu vou ficar só com online mesmo. Eu e meu marido, a gente imagina que a gente vai embora daqui uns anos, dar uma volta ao mundo por aí. Então eu vou ficar com o online. Mas nas mudanças de cidade, Lu, nunca me incomodaram assim. Eu dou uma adoecida, tá? Vou falar que não dou, não. Dou uma gripadinha, eu sempre somatizo alguma coisa. Mas eu acho que essa somatização é um mecanismo de defesa bem bacana. Na minha Uhum. próxima mudança vai acontecer daqui uns meses, eu acredito. Aí você vai ver que eu dou uma somatizada boa, assim, sabe? Eu Uhum. sei que meu marido também já sabe que por exemplo, uma dor de garganta que eu não consigo falar, ou alguma íngua, alguma coisa assim, eu sempre somatizo. E eu dou graças a Deus, que eu falo que é o meu cérebro reagindo por mim aquilo que eu não consigo fazer. Uhum. Mas eu sou muito estratégica, então eu sei que eu vou chegar naquele lugar e eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei que network é importante, eu já sei que Sim. eu vou ter que sair de casa, que eu vou ter que fazer esforço, que eu vou ter que conhecer as pessoas. Eu sou muito expansiva. E aí Sim, sim. isso Eu me, também. isso me ajuda muito, porque aí eu converso com o padeiro, eu converso com o dono do supermercado, eu faço amizade com a menina do caixa Do eletrônico bolo. do supermercado. Pode falar. Eu também. E aí isso me Eu também ajuda sou em dessas.
isso me ajuda em qualquer mudança. É questão de 1 ou 2 meses, eu já sou a melhor amiga de infância de alguém que eu nunca vi na vida. Então, eu Sim. acho esse recurso de fazer as parcerias, conhecer as pessoas, perguntar às pessoas qual é a história que você conta. Eu ia toda quarta-feira, 2 horas da tarde, no supermercado. Gente, todo mundo me conhecia no supermercado. Todo mundo. Se eu Sim. contasse semana passada, aqui em Goiânia, se eu contasse no supermercado aqui, todo mundo falava comigo. Uai, por que você não veio semana passada? Às vezes o cara da reposição perguntava: cadê sua filha? A minha filha comia o tomate sem lavar no supermercado. E aí, eu vou fazendo isso, vou criando essa rede de apoio, às vezes uma rede de apoio invisível, mas uma rede de apoio. E isso sempre, sempre. A Mônica da Arteira, que sempre está comigo, era uma pessoa que eu nunca vi na vida, e hoje é minha melhor amiga de infância. Nunca tinha visto. Eu também, né, gata? Você também é minha melhor amiga de infância. Então, você falou duas coisas muito importantes. Deixa eu só fazer um ganchozinho aqui para comentar. Eu acho que essa primeira coisa que você disse, né? Assim, a gente pode somatizar, sim. Acho também que essa somatização muitas vezes é muito positiva, principalmente para nós psicólogos, que percebemos isso com mais clareza, né? Eu geralmente me percebo somatizando antes da mudança. Então, a partir do momento em que eu tomo a decisão até acontecer de fato a mudança, eu fico mal. Fico assim, mais angustiada, mais aflita, gripada sempre. Sempre tem um sintoma aí meio ligado à respiração e tal, e coisas desse tipo, sinusite, enfim. Porque é mesmo um desentupir, eu entendo, né? Como se uma coisa assim que vai. Que você vai você vai aceitando o processo e vai ficando, né? Meio entupida no primeiro momento e depois você vai absorvendo isso tudo. Então, no sentido emocional, psicoemocional, eu acho que é por aí que acontece. E outra coisa que você falou, importante é isso. Quando a gente aceita a mudança, Lu, a gente se enturma muito mais facilmente, né? Tô te ouvindo. Eu voltei? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô. Tá. Tô te ouvindo. Então, isso. Então, eu vejo quando a gente se abre, a gente se enturma mais fácil, monta sim essa rede de apoio invisível, que é fundamental, né? O fato de você se sentir acolhida nesse processo já é meio caminho andado, né, Lu? Eu realmente, assim, estou sendo extremamente bem acolhida pelas pessoas que eu não conheço e a minha família está sendo maravilhosa, assim. Isso realmente é uma coisa. Os primos distantes, de segundo, terceiro grau, as tias, os primos mais próximos, as pessoas no entorno, minhas amigas da cidade, enfim. Então, isso está sendo realmente muito importante. E é aquilo, né? A gente acaba que, no final das contas, tudo vai ficando muito mais leve, muito mais fácil. Eu também tive o apoio da minha melhor amiga que veio comigo para me dar uma força, para me ajudar nesse processo. Então, assim, para mim está sendo muito bom esse momento, mas principalmente por conta desse apoio todo que eu recebo, né? Dos amigos, da família e tal. E eu acho que quando a gente se muda, por exemplo, para um lugar onde a gente não tem família, a gente tem que se enturmar mesmo, né, Lu? A gente tem que fazer essa família, né? A gente tem que promover esses encontros, porque isso realmente faz toda a diferença, né? Quando você Vamos fala do fazer um seu resuminho aqui. set...
Oi? Só para colocar uma coisa, quando você fala do seu setting, eu também senti esse luto, né? Porque a gente sai da nossa graduação com essa coisa, eu tenho que montar um consultório, eu tenho que montar um consultório. Enquanto você não monta o consultório, você não sossega, né? Uhum. E aí você monta o consultório do seu jeito, com a sua cara, não sei o que e tal. E num processo como esse de hoje que a gente vive, o nosso consultório vira um escritório em casa. Vira a nossa mesa de trabalho em casa, né? Então, essa possibilidade do empreendedorismo digital, ela é maravilhosa. Porque se a gente for ver, é exatamente isso que a gente faz. A gente agora vai trabalhar de casa. E a gente vai trabalhar para o mundo. Então, num certo sentido, se você está em São Paulo, se você está em Roseira, você está trabalhando do mesmíssimo jeito, né? E isso é muito bacana, porque a qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, é outra, né? Completamente diferente. Então, vamos aguardar aí, eu vou contando para vocês as É, eu, novidades, né? eu acho isso, ó, a mudança para Roseira, vamos pegar a Roseira aqui. A mudança para Roseira tem aspectos positivos. E aí, quando a vida convida a gente a mudar, quais são os aspectos positivos que estão aparecendo nessa mudança? O que eu vou Exato. aprender nessa mudança? Como que essa mudança pode ser boa e útil para mim? Como que eu posso crescer com essa mudança, sabe? Eu acho que quando a vida convida, eu sempre penso que eu vou conhecer o Brasil inteiro ainda, tá? Mudando. Então, eu Isso. sempre, quando eu mudei para Brasília, que eu estava muito apegada a Belo Horizonte foi um lugar, uma cidade de muito sucesso, não um sucesso só profissional, mas um sucesso de esporte, um sucesso de vida, um sucesso de pessoas. Eu ganhava torta com chocolate durante o dia, as pessoas chegavam para mim e Olha que levavam tortas sensacional! com coca para mim do nada, assim, sabe? Foi uma cidade de muito sucesso. Então, abandonar BH, eu me lembro que para ir para Brasília, eu pensava assim, eu tenho que achar a melhor coisa que eu posso fazer em Brasília. Eu lembro de eu Exatamente. passar a madrugada em Belo Horizonte, olhando qual é a melhor coisa que eu vou fazer em Brasília. E aí eu descobri que Brasília era a cidade do esporte, e isso ia fazer muito comigo. A Rogéria contando que era ela que me levava torta com Coca-Cola, isso há 10 anos atrás. Do Ah, nada, que do sensacional! nada, do Adorei nada. saber disso. Que Da luz. legal! Que legal! Eu pensava que eu ia fazer esporte, então eu comecei, antes de mudar, eu já sonhava com minha aula de patins. E o meu mestrado, que eu poderia fazer em Brasília, dentro da minha área, que em Belo Horizonte não tinha. Então, porque eu penso o seguinte: toda mudança dói, e não adianta a gente ser hipócrita e falar que não dói. Se não Sim. dói, é porque alguma coisa estava errado. Ou porque a gente está negando essa dor, né? E aí você nega a dor e você faz outra coisa com ela. Mas sem dúvida nenhuma que toda mudança dói, sim, né? Mas que se quiser conhecer o norte, está bem-vinda. Obrigada! Eu sonho em conhecer mesmo. Então, a ideia era essa, é sempre tirar de melhor, o que tem de melhor, o que eu vou crescer com isso, como que eu vou olhar para isso, quais são as possibilidades positivas de ter um escritório dentro do meu apartamento mesmo, quais são as possibilidades, o que de melhor isso pode me trazer em Roseira, o que eu posso fazer em Roseira que pode ser útil para mim. Quanto de dinheiro, falou a dona do dinheiro, né? A rica. Quanto de dinheiro Roseira pode trazer para minha vida? Porque o custo de Roseira deve ser assim, a metade da metade da metade de São Paulo. Então, o que eu posso tirar de melhor nessa mudança? O que eu vou crescer em Roseira? Em Roseira, você pode acordar às 6 horas da manhã e fazer uma corrida na rua que ninguém vai te matar, né, Lu? Não. Inclusive, por absurdo que pareça, desde que eu cheguei, eu tenho feito fotos e vídeos do nascer do sol.
Tenho acordado às 6 da manhã, coisa que eu jamais fiz na vida, eu acho, em São Paulo. Tipo assim, não é meu hábito. Então, já venho percebendo um jeito diferente de pensar as coisas, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é assim, o ritmo, né? E aí eu tô falando da diferença entre as coisas. Eu não tô dizendo nem que seja melhor, nem que seja pior, mas eu tô dizendo assim, a gente vai a um lugar, sei lá, ao mercado, por exemplo, e o ritmo é outro, né? Em São Paulo é um ritmo alucinado. Então você pega, compra, você passa no caixa, você corre, você pega, põe tudo no carro, vai para casa. E aqui eu percebo uma coisa assim, sabe? Oi, tudo bem? Ah, você que é a nova moradora. Ah, tudo bom? Como você tá? Seja bem-vindo. Uma coisa muito gostosa de viver. Mas o ritmo eu sei que é uma coisa que eu vou precisar trabalhar em mim, né? Eu estava até agora há pouco dirigindo com essa minha amiga Mariana e eu falei, nossa, eu preciso mudar um pouco o meu ritmo de direção, porque eu dirijo rápido, né? Eu tô acostumada a dirigir rápido, passar rápido pelo farol e, sabe, aquela coisa de São Paulo. Aí tem Aqui não farol? tem farol, não, aqui não tem farol. Aqui é a avenida que vai e a avenida que volta. Entende? Então, assim, é um outro ritmo completamente diferente com o qual eu vou precisar lidar e vou ter que me adaptar a ele, né? E isso pode ser maravilhoso para mim. É esse o ponto, né, Lô? Eu acho que quando você sai de Belo Horizonte, vai para Brasília, enxergar o potencial positivo de Brasília é fundamental e é o que vai fazer a sua mudança acontecer de um jeito mais legal, porque, gente, a vida sempre muda. Quando a gente não aceita isso e quando a gente não percebe isso, é porque a gente está teimando, né, em aceitar, a gente está resistindo. Ou a gente não está enxergando uma possibilidade muito bacana onde ela existe. Então, eu penso que, assim, se a gente não respeitar esse ritmo de mudanças que a vida traz, a gente sofre muito mais, a gente adoece, a gente fica infeliz, né? É impossível passar por um período de 10 anos sem mudar nada na vida. Não, não tem isso, né? Só comentar um negócio aqui com você, porque nós somos várias mulheres que mudamos por conta dos nossos maridos. E nos encontramos aí pelo Brasil, sabe? E às vezes a Uhum. gente encontra uma pessoa que trabalha essa mudança positivamente e a mudança é de 3 anos, Lu. Nós vamos ficar nessa cidade mais ou menos 3 anos. Ou nós vamos mudar agora e daqui 6 meses muda a gente de novo, entendeu? É assim, Uhum. do mesmo jeito que Uhum. pode ser rápido, vai ser longo de 3 anos. E aí a gente encontra pessoas que veem a mudança não como fácil, mas que, olha, deixa eu trabalhar o melhor dessa mudança. Por exemplo, a Mônica, que rapidinho já se instala, já conhece a cidade e fala, tô aqui para isso. Não necessariamente eu gosto, mas eu estou aqui para isso, deixa eu viver isso. E a Sim. gente encontra também pessoas que ficam muito presas à condição de vida anterior. E aí É. passa 1, 2, 3 anos e você encontra a pessoa e a pessoa tá lá mal-humorada, magoada, Lu, magoada. Exato. E aí Exato. nós podemos fazer uma metáfora com a nossa relação do consultório, que agora a gente teve que ir para um online, talvez a gente não vai voltar, né? Talvez eu não volto, mas algumas pessoas também. E eu posso Eu fazer também não isso. volto. Eu posso fazer isso um processo tranquilo, como eu Uhum. posso ficar aqui mal-humorada, querendo o meu consultório. Ai, meu Deus, meu consultório, vou atender esse paciente. Que preguiça de atender esse paciente, porque eu não tenho a atividade tal, eu não tenho recurso tal, eu não tenho tal coisa que está lá no meu consultório. Então, Uhum. assim, eu acho que a gente tem a escolha de doeu, machucou,
como terapeutas, quais são as técnicas terapêuticas que eu vou usar para resignificar isso internamente. Mas, a partir de agora, o que eu vou fazer com isso? Porque se eu for atender no online, puta, porque eu queria estar lá no meu consultório, não vai dar certo. Ou se eu voltar para o meu consultório, puta, porque eu queria estar no online, Não. também não vai dar certo. Eu tenho que trabalhar, Também não olhar vai. para essas mudanças que a vida está me exigindo. Eu tenho É. que tentar resignificar isso. E para isso, gente, dá-lhe técnicas terapêuticas que nós temos sobrando. Hoje eu fico assustada com a nossa capacidade de criar uma técnica em 2 tempos. Uma técnica não, mas um exercício em 2 tempos. Oi, Ana! E trazer para cá, e trazer para o atendimento, e fazer uma mudança na vida da pessoa. Então, assim, nós psicólogos temos ferramentas ricas para trabalhar isso, sabe, Lu? Nós não podemos jogar isso fora, não. A gente tem que usar e abusar disso. Pronto, tipo em catarse. Não. E a gente puder deixar aqui um conselho, você vai tirar a cartinha, né, Lu? Não Vou vai? tirar uma cartinha. Ah, tá. Mas assim, É porque independente da ficou 15 cartinha, dias sem te ver. mas independente da cartinha, eu quero deixar um conselho da tia Lu, um conselho da Dinda, né? Para quem não conhece, temos o papo da Dinda lá no meu perfil, que é um momento tete a tete com psicólogos. Então, o conselho da Dinda para quem está em processo de mudança e está apreensivo, está com medo, o conselho é bem simples. Vai com medo mesmo, né? Porque esse medo, ele é muito mais uma ilusão do que um fato, certamente, né? Então, essa é uma coisa. E a outra coisa que você falou muito importante, Lu, que é Enquanto esse você fala, eu vou buscar a cartinha, tá? Porque alguém Tá bom. esqueceu. Então, gente, a Lu esqueceu de pegar o baralho, mas a gente vai dar o conselho mesmo assim, tá? Eu acho que de todo o processo que envolve uma mudança, principalmente essas mudanças grandes que a gente faz, né? De mudar de cidade, de mudar de país, de mudar de foco profissional, enfim, ressignificar uma carreira toda, né? A gente que já tem muitos anos aí de clínica, num formato presencial, e agora a gente tem que mudar para um formato digital. A gente poder enxergar as enormes potencialidades do atendimento online, do empreendedorismo digital, isso também é muito bacana. Mas, principalmente, o que mais atrapalha é esse ressentimento, essa mágoa, isso que a Luciana colocou, né? Você não conseguir se adequar. E a adequação é fundamental num processo de mudança, né? Então, antes eu tinha o consultório, hoje não tenho mais. Vou me adequar a isso da melhor maneira que eu puder. Então, procurar não se ligar neste ressentimento é fundamental, é libertador. É o que realmente faz a grande diferença. E é o que deixa a gente feliz, né? Porque se eu ficar aqui querendo estar em São Paulo, eu não vou ficar feliz de jeito nenhum, porque simplesmente eu não estou em São Paulo. Então não adianta. E ver o positivo de estar aqui é fundamental, né? Então, a dica é essa: fiquem muito atentos, quem estiver passando por mudanças, fiquem muito atentos às emoções de vocês, para vocês não caírem na armadilha da mágoa, né? Desse ressentimento, que eu acho que é o principal, né? O que mais atrapalha todo esse processo. E claro, né, gente, busquem terapia. Agora é a hora, né? Quando a gente se percebe num processo de mudança e a gente não consegue se adequar a este processo, é a hora de fazer terapia, mesmo que seja uma terapia breve, focada nesse assunto. Mesmo que seja um processo de
sei lá, um acolhimento, uma supervisão, algo que possa te ajudar nesse momento, porque é fundamental a gente estar em dia com a nossa saúde mental, com as nossas emoções. Se a gente não tiver bem trabalhado nisso tudo, quem é que vai estar, né? Então, se o nosso objeto de trabalho é a saúde mental, pelo amor de Deus, não vamos ser relaxados ou relapsos com a nossa, né? Por favor. Então, fiquem atentos sempre nisso, né? Tirei a cartinha e até chorei, vocês viram? Que vergonha. A cartinha de hoje foi ansiedade. Eu peguei um baralho que eu não sei o nome dele, tá? Mas na hora eu me emocionei que eu falei, gente, caraca, né? Isso mesmo. Ansiedade. É quando a gente perde a confiança e deixa o medo enganar a gente. Quando isso acontece, nosso estômago vai ficando apertado. Tão apertado que a gente até esquece de respirar. Respire mais, espere seus medos e inspire-se com confiança. Essa cartinha de hoje, depois eu vou tirar a foto dela aqui, mas eu não sei o nome do baralho. Se alguém souber o nome do baralho para eu dar os créditos, por favor. Mas como você não sabe? Não tá na caixa? Não tá na caixa. Entendi. Tá? Pois é, quem acha que coincidência existe, né? Tá aí a prova de que não existe. Coincidências não existem, não foi à toa que você pegou essa carta, né, meu bem? Não. A carta certa para o assunto certo, para o entreluz certo de hoje. Então, é isso aí, né? Só deixar aberto que a gente está aberto a receber baralhos, viu, Lu Lopes? Quem quiser me mandar, mande mais, mande sempre. Eu divulgo, eu sou no seu Depois eu passo o meu novo endereço para vocês, tá? Estou super aberta para os recebidos, tá, pessoal? Dos baralhos, dos doces, dos bolos, né? E bolo, doce, coca. Em geral, exato. Estamos super abertas aqui, tá, pessoal? Ai, que bom, gente. Agora eu queria só compartilhar uma coisinha assim. Tá sendo muito gostoso falar sobre isso com vocês essa noite, né? Eu acho que assim, para mim a primeira live fora da ideia de São Paulo e da rotina e daquela mesma vida que eu levei há 47 anos, tá sendo muito gostoso poder falar sobre isso aqui com vocês. Eu me sinto de verdade entre amigos aqui, entre luz, mas entre amigos também, por termos a mesma profissão, por termos mais ou menos os mesmos objetivos, as mesmas ideias que sempre inspiram a gente a falar dos assuntos, né? E quando eu combinei isso com a Lu sobre o tema e tal, foi muito gostoso também receber o acolhimento da Lu, né? Que ela falou assim: a gente vai fazer uma live bem intimista hoje, para a gente falar da gente, né? E realmente, para mim, está sendo uma experiência muito gostosa. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês todos que estão aqui com a gente, porque realmente é muito aconchegante esse espaço aqui que a gente tem todo domingo e eu gosto muito de participar disso com vocês. Então, é isso. Lu, mas eu acho bacana esse movimento porque cria essa ideia também daquele distanciamento do psicólogo, né? E o psicólogo, ele existe, ele é uma pessoa, ele também precisa curar suas dores, né? Ele também sofre, ele também muda. O processo de mudança também não é fácil. Quando eu mudei de Belo Horizonte, eu era uma workaholic de primeira. Ainda sou, tá? Mas já diminuiu muito, 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 muito. E dizer tchau para os meus pacientes, dizer não para eles, porque não era todos que eu considerava na época que eu podia trazer para o online, tinha alguns que tinham que ficar no presencial mesmo. Então, eu acho que quando a gente se abre assim, e conta que, olha, doeu, machucou, sabe? Olha, eu também mudo. Olha, é assim, olha, é assado. A gente fala do quanto humano nós somos, sabe? O quanto isso é importante. Eu acho que a psicologia é uma profissão muito... que ela trabalha muito com o ser humano,
mas às vezes exige que nós, psicólogos, sejamos máquinas, sabe? Né? Eu lembro que eu aprendi psicologia que eu não podia chorar de jeito nenhum. Você não pode chorar, você não pode chorar, você não pode chorar, você não pode chorar, você não pode chorar. Tá, eu não tô aqui para criticar isso ou não criticar isso, ou fazer isso ou não fazer isso, mas o humano que tá ali, né, por trás daquela cadeira, que tá ali na frente daquela cadeira, que tá ali naquela sala. Então, obrigada por ter compartilhado aí a sua mudança conosco. Muito bacana isso. Eu que agradeço, assim, demais. Vocês estão me ouvindo? Que eu acho que deu uma travada. A gente sempre te escuta, só não te vê. Mas dessa vez você parou num sorrisão que valeu a pena. Ah, que bom! Finalmente conseguiu, Lu. Lu, eu acho que é muito isso. Eu acho que o Entre Luz, a proposta desde o primeiro momento, né, Lu? Desde o nosso primeiro. Quem não acompanhou os outros encontros do Entre Luz, vai lá no IGTV do perfil Vai da Lu e não, meu. porque já está saindo de Não, lá, vai não vai não. lugar nenhum. Fica quieta, Vai. Luciano. Tem surpresa em breve, verdade. Gente, teremos canal, Luciana, Entre Luz. Olha que lindo. Canal Muda. Entre Luz. Sabe? Aí vocês Muda. vão assistir desde o primeiro encontro, vocês vão ver isso. O quanto que a nossa proposta aqui sempre foi humanizar muito os assuntos referentes à nossa profissão, os assuntos referentes ao consultório, e acho que esse Entre Luz está sendo muito especial por isso também, né? Porque a gente está aqui falando da nossa vida, de como que é a nossa lida, como que é a nossa coisa. Muita gente, eu estava lendo as mensagens aqui, né? E muita gente falando que está passando pelos momentos de mudança. Né? Então, assim, ó, aqui acabamos de ver aqui, a Sônia Ferreira. Foi muito sofrido quando me despedi dos meus pacientes, quando eu me mudei. Então, Sônia, quando a gente se despede, muda e tal, no contexto presencial, é lógico que não é fácil. Né? E a ideia da gente aqui nem foi falar sobre isso, sobre ser fácil, ser difícil, enfim. Mas no contexto online, você tem Você tem um distanciamento Lu, cortou, físico, mas volta. não existe Cortou essa tudo, Lu. despedida mais, né? Então, procura estar dizendo que foi muito sofrido se despedir dos pacientes. E aí eu estou dizendo assim, que no contexto presencial, é claro que é mesmo muito sofrido, e é mesmo, a gente precisa trabalhar isso na gente para a gente poder fazer essa despedida da melhor maneira possível. Mas no contexto online, isso não acontece. Né? Existe o distanciamento físico, óbvio, mas no contexto online isso é infinitamente mais tranquilo. Então, para quem tem uma vida como a Lu, que a cada 3 anos muda de cidade, se ela se organizar de um jeito que ela não precise mais lidar com esse tipo de situação, ou seja, se ela se organizar a ponto de não ter mais o consultório presencial, ela não sofre mais com isso. Porque onde quer que ela esteja, ela vai levar os pacientes dela. Né? Em qualquer lugar que ela esteja, ela vai poder atender esses pacientes. Então, eu acho que para quem ainda tem alguma reserva em relação a essa nova era digital, chegou mais do que já passou da hora, né, gente? Da gente entender que o mundo virtual ele é real, né? O atendimento online ele é real. Então, quem ainda não está adaptado vai precisar correr atrás para se adaptar, porque isso é uma nova realidade que a gente vai ter que viver mais cedo ou mais tarde. Então, por que não encarar a mudança de coração aberto e viver isso de um jeito pleno, né? Com adequação. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a gente se adequar, né? E é isso, o atendimento virtual, atendimento online, ele é a nossa vida hoje. Então não adianta querer, não, mas online, não sei o quê, mas querido, não vai mais ter jeito. Não vai ter como mudar essa realidade.
né? Eu acho Independentemente da pandemia acabar ou não acabar, a gente descobriu um novo mundo aí, né? Então, por favor, vamos nos adaptar a ele. Lu, mas eu acho que Fala. os clientes descobriram um novo mundo. Exato. Então, mesmo aquele cliente que mora aqui no Bueno, em Goiânia, eles não querem ir ali no meu consultório mais, porque tá bom assim, fazendo de casa. Então, Exatamente. é, eu acho que não tem volta mesmo, né? Não, é um mundo real hoje, em 2020, né? Você estava falando e eu dei uma viajada aqui que eu fiquei pensando, cada cidade, o que que eu aprendi, o que que eu cresci, é, qualquer memória que veio na minha cabeça de cada cidade, sabe? Então eu vou deixar aqui rapidinho essa sugestão para vocês pensarem. Eu tô falando de cidade, mas a gente tem mudança de relacionamento. O que que eu aprendi com esse relacionamento? O que que eu evoluí com esse relacionamento? Sim, sim. E e quem estiver passando aqui por um momento de mudança, igual o Zindu, o quantas vezes a gente queria, né? Eu fico pensando assim, o quanto eu queria morar na primeira cidade que eu morava. E hoje, quantas que eu conheci, quantos lugares maravilhosos eu conheci, quanto foi bom. E se você me perguntasse assim hoje, se eu gostaria de voltar para minha primeira cidade, eu não gostaria, eu não voltaria para lá, sabe? Não iria voltar para ela. Se você me perguntasse se eu voltaria para Brasília, que foi a última, né? Eu vim de Brasília para Goiânia. Eu também não ia gostar, não ia querer voltar para Brasília. Então, a gente vai adaptando, a gente vai melhorando, as coisas vão mudando. Exatamente. E acho que cabe a nós, adultos maduros, lidarmos com isso da melhor maneira, né? Então, se vocês aí que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a nossa live aqui ao vivo, estiverem passando por um perrengue e se perceberem lidando de um jeito que não tá bacana, né? Lidando mal com uma situação de mudança, seja na vida profissional e tal, pare e pense, consulta um pouquinho, né? Observa a sua emoção. E se você precisar, a gente está aqui também para conversar mais sobre isso. Deixem as sugestões, mandem os directs para a gente poder até repetir esse tema, né? Até aprofundar um pouco mais esse assunto, enfim. Porque é uma época em que o mundo todo está mudando e a gente vai mudar também. Não adianta brigar com a mudança, a gente tem que seguir o fluxo, né? Tá É, bom? só que eu lembrei aqui da gente falar um pouquinho da teoria, porque é a minha. Ah lá, a Joana, na mesma situação que eu. Quando a gente toma uma decisão, Lu, tomar uma decisão é uma das coisas mais difíceis que a gente faz. Tomada de decisão é a coisa mais difícil. Porque Sem dúvida, né? a tomada de decisão ela é sempre no presente para uma coisa que eu vou viver no futuro. E a gente não prevê futuro. Então, a Não. tomada de decisão ela é sempre difícil por isso. Porque eu tenho que fazer uma coisa por mim hoje que vai ter consequências para mim amanhã. E Sim. corre o risco de eu chegar amanhã e eu ficar pensando muito que aquela outra tomada de decisão talvez teria sido a melhor. Então, corre o risco de eu pensar assim, nossa, mas talvez não, Brasília poderia ter sido muito melhor do que Goiânia. E se isso acontecer com você, gente, faça um trabalhozinho terapêutico de dar uma ancorada no chão, de perceber quem é você, por que você está ali Sim. naquele momento, o que você está precisando aprender, que seja com online, seja com uma outra cidade. Mas dá uma. Chama. Eu falo muito de aterrar, dá uma aterrada, assim, o que eu preciso aprender com a vida nesse momento que a vida está me convidando a mudar? O que eu posso É. crescer nesse momento? Porque já dizia Carl Roger, é muito Sim. difícil a gente tomar uma decisão que não seja a melhor decisão para a gente. Nós vamos tomar a melhor decisão para a gente. Então, assim, às vezes a gente fica só apegado com a outra. Bom, Lu, você não tem mais tempo, eu vou deixar os recadinhos. Eu recebo uns directs de vez em quando das pessoas que assistem depois. A partir de semana que vem, nossa live não fica mais gravada, porque Gravada. vamos ter o nosso canal inaugurado domingo que vem. É,
um entreluz que vai poder ficar lá. Vão ter outras gravações no canal que não vão ser das lives, que vão ser nossos, porque eu e a Lu, graças a Deus, a gente tem vários momentos, né, Lu? Sim, e a gente vai trazer esses momentos também para cá, numas doses menorzinhas, mas vão ter outros trabalhos, outros encontros nesses entreluz, outras discussões, porque tem umas discussões que são mais astrólogas, vamos falar assim, né? Astrológicas. Pensa uma astróloga com a pisciana, a gente dá uma viajada, mas vai ter muita coisa, sim, coisas Lorena. Mais filosofais, digamos assim. Assuntos filosofais. Deixa uma coisa para vocês, só rapidinho aqui, Lu. Não esquece da atividade. Quem mandar um oi, não esqueça de avisar o pessoal. Nós estamos com 20 pessoas online agora, então assim, todo mundo que mandar um direct dizendo um oi, sim, eu quero, manda, por favor, e deixar o e-mail, porque sem o e-mail a gente não consegue. A gente vai mandar a atividade dessa semana a partir de amanhã, às 14 horas, tá? Porque a gente precisa desse tempinho aí para organizar tudo, receber e tal, tá? Então, a gente encaminha a atividade para vocês. Sim, ele tá invisível, nós vamos liberar amanhã, nós vamos liberar domingo. Domingo, no meio da nossa live aqui, a gente vai liberar ele, tá? Domingo que vai ser a inauguração. Só que é Entreluz com S, tá, gente? Porque é Entrelucianas. Né? A gente fez uma brincadeira com o nosso nome, tá? Quem fez atividade de semana passada, pode mandar pra gente olhar. Eu gostei das que eu recebi. Pra mim foi muito... Eu também achei que a Luciana tá muito... Lu, eu também te achei muito bonita hoje. Quando ela falou que alguma Luciana tá bonita, eu também achei que é você. Você tá muito bonita. Tá vendo as coisas que as mudanças fazem com a vida da gente? Eu estou me sentindo bonita. Sou eu? Guia, é você. Gleuza, se for eu, muito obrigada. Eu também estou me sentindo, sim, muito bonita. Embora você também esteja, né, Lu? Tá. Gente, deixa eu falar uma última palavra aqui. Garantia não existe, tá? Só para lembrar, né? No mundo adulto, não tem garantia. Então, se tiver que tomar uma decisão, só toma. E depois você vê o que dá. Porque nenhuma garantia, nenhuma escolha vai ser 100% garantida. Isso é um jargão no meu consultório. Eu falo isso para todos os pacientes. Não tem garantia. Ah, mas eu caso com esse ou caso com aquele? Você vai ter que escolher e casar com um. Simples assim, né? Então é isso. Bom, gente, muito, muito obrigada. O acolhimento de vocês hoje foi fora de série para mim. Eu tô indo dormir muito feliz, muito mesmo. E eu vou compartilhar mais momentos aqui com vocês sobre isso, tá? Imenso, Lu, mundo para você. Você foi uma grande amiga também nesse período aí. Obrigada. Obrigada. Bom, muito gente, obrigada. Que a gente tenha uma semana aí entre luz. Beijos e tchau para vocês. Tchau.